Sexto item da pauta, processo número 00058-025187/2015-83. Assunto: proposta de resolução que dispõe sobre o credenciamento de examinadores pilotos pela ANAC. Diretor-relator, Juliano Noman. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se de proposta de resolução sobre o credenciamento de examinadores de pilotos feito pela Superintendente de Padrões Operacionais, após audiência pública aprovada na terceira reunião deliberativa de diretoria, realizada em 7 de fevereiro de 2017. O processo foi instaurado com o objetivo de publicação de instrução suplementar pela própria Superintendência, em março de 2015. Contudo, a douta Procuradoria Federal junto à ANAC recomendou que o conteúdo da regra fosse aprovado pela diretoria colegiada. Desta forma, a SPO continuou o processo, transformando-o em minuta de resolução. O processo foi objeto de diversos pareceres jurídicos e manifestações da área técnica da ANAC. O que aqui relata é um apanhado das principais conclusões que foram encontradas no decorrer do processo. Insta informar que o entendimento final da douta Procuradoria foi exarado por meio do parecer 607966687, no qual se opinou pela possibilidade jurídica do prosseguimento do processo. O processo de certificação de pilotos realizado pela ANAC é balizado pelo RBAC 61, que, dentre outros requisitos, impõe a realização de exames práticos de proficiência técnica, conhecidos no mercado como voos de cheque. Tal ato é uma avaliação prática realizada por profissional apto. Contudo, o regulamento de certificação de pilotos não contém requisitos para aceitação de um profissional como examinador. No presente, esses examinadores são servidores desta agência, membros de outros órgãos públicos sob termo de cooperação ou ainda profissionais do mercado credenciados pela SPO. As situações de credenciamento atualmente possíveis estão previstas em regulamentos específicos de cada segmento do setor, como, por exemplo, o RBAC 121, o RBAC 135 para empresas aéreas, o RBAC 141 para escolas e o RBAC 142 para centros de treinamento. Todavia, há segmentos em que não há previsão normativa para credenciamento de examinadores, tal como é o caso de pilotos que atuam na aviação geral e que utilizam aeronaves que não demandam treinamento em centros de treinamento certificados. Nesses casos, avaliações de perícia são necessárias e apenas podem ser realizadas por servidor da ANAC. Tendo em vista a situação descrita, a SPO avaliou o arcabouço normativo vigente, especialmente o RBAC 183, encontrando pouco amparo para o credenciamento de examinadores para avaliação dos pilotos em tela. Neste cenário, a presente resolução é proposta, visando estruturar o embasamento necessário para que a área técnica responsável proceda com o processo de credenciamento de examinadores para emissão de laudos. Insta a informar que tal processo é parte do escopo do projeto prioritário do novo modelo de certificação de pessoal, do qual sou patrocinador. Deste modo, justifica-se a não distribuição da relatoria do processo em tela. Informo também que a proposição feita pela área técnica vai ao encontro do referido projeto prioritário, uma vez que estabelece patamar de qualidade para os profissionais que atuarão em uma etapa fundamental na certificação de pilotos. Considerando que, a partir do ato normativo ora proposto, a Superintendência de Padrões Operacionais passará a realizar uma recorrente avaliação da necessidade e demanda do mercado por examinadores credenciados, exigindo dinâmica na definição dos termos do processo de seleção e credenciamento, o superintendente da referida área será o gestor competente por publicar os editais de seleção de examinadores. Para tal, uma vez publicado o edital, este deve prever o número de vagas, as quais poderão ser distribuídas por área de atuação, o requisito mínimo, a forma de classificação e seleção e as prerrogativas e limitações que serão atribuídas aos credenciados. O processo de seleção e credenciamento prevê condições prévias ao participante, tais como licenças e habilitações mínimas que os candidatos devem possuir, bem como veda a participação de servidores da ANAC ou de pilotos que tenham sido sancionados com fulcro no CBA nos últimos 5 anos. É previsto também
que todos deverão ser aprovados em curso de formação aplicado pela ANAC antes de serem autorizados a exercer a atividade. No tocante aos deveres do examinador, destaco a obrigação de observância à escala determinada pela ANAC para a realização de voo de cheque. Tal procedimento visa gerar imprevisibilidade ao examinado de quem será o examinador, mitigando potencial risco de captura e ajudando, assim, na manutenção da qualidade do exame. Por fim, a presente regra também prevê as sanções que podem ser aplicadas ao examinador e suas hipóteses de incidência. Da audiência pública. Foram recebidas 22 contribuições na audiência pública, número 01 de 2017, que foram analisadas individualmente por meio do documento 605242230. Várias contribuições tinham como objetivo o aperfeiçoamento da forma e foram acatadas total ou parcialmente. Por outro lado, a maior parte das sugestões de mudança de mérito não foram acatadas, uma vez que contrariam as premissas do presente processo. A douta Procuradoria Federal, junto à ANAC, analisou o ato já alterado após as contribuições feitas na audiência, opinando pela possibilidade jurídica, ressalvadas algumas observações. A SPO emitiu nota técnica 60798-348, pela qual confirmou ter acatado as recomendações e justificou todos os itens que lhes foram demandados, anexando novo formulário de análise para a proposição de ato normativo, documento 608027777. Estando todos os documentos devidamente anexados e a instrução processual pronta para aprovação final, o processo foi encaminhado a este relator e patrocinador do projeto prioritário, sugerindo-se a aprovação pela diretoria colegiada. É o relatório, senhores. Diretores, algum comentário? Nada? Diretor Paz, por favor. Eu concordo totalmente com o trabalho feito pelo diretor Juliano. Eu simplesmente, lendo o documento, e eu não tive tempo de conversar isso com ele a priori, nós temos aí no parágrafo 3º a seguinte descrição. A avaliação de títulos, isso é mais de conotação administrativa, mas a avaliação de títulos prevista no inciso 1 do artigo 1º desse artigo tem caráter classificatório, além de eliminatório. Na minha maneira de ver, a parte que trata da avaliação de títulos, ela tem apenas caráter classificatório. Por exemplo, a avaliação de títulos será composta pelos seguintes critérios: experiência de voo no modelo, categoria, etc., experiência exercendo atividade de som aérea, demais experiências afetas à atividade aérea, títulos ou certificações correlatas. E o caráter eliminatório, na minha maneira de ver, deveria ir ao artigo 8º, onde eu digo que para participar do processo seletivo, o candidato deverá atender, em data a ser estabelecida no edital de seleção de examinadores credenciados, aos seguintes requisitos mínimos e eliminatórios. Aí sim, ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir certificado médico aeronáutico, possuir licenças compatíveis com a atividade, habilitações compatíveis. Então, essa é só uma modificação do ponto de vista de arrumação administrativa de como montar. Mas eu não vejo que a avaliação de títulos ela seja eliminatória, ela é classificatória. O que é eliminatório são, sim, os requisitos mínimos. É só uma colocação. A ideia de colocar o eliminatório aí é que, por exemplo, você exige lá, a superintendência vai exigir no edital certos títulos, experiência, carteira de piloto, esse tipo de coisa. E se a pessoa não tiver, ela fica por premissa eliminatória. Foi importante só deixar claro, colocar eliminatório aí, porque eventualmente qualquer pessoa se inscreve, por mais que ela não tenha aquele mínimo descrito no edital, e aí se não tiver expressamente prevista a eliminação, a gente ia classificar, por mais que classificasse lá embaixo, mas a gente não ia poder eliminar. Então, a ideia foi essa, mas eu de fato imagino que o próprio processo de classificação também vai jogar para baixo essas pessoas. Acho que seria prudente eliminar, mas se o colegiado preferir acatar a solicitação, nada a opor. Eu até estava olhando a redação que o diretor Paz estava colocando, não sei se algum diretor quer colocar, mas me surgiu uma dúvida. Eu acho que nem em concurso eu nunca vi também classificatório e eliminatório. Outros, você tem o eliminatório, né, onde você não deixa nem participar, e você tem aquele que é apenas classificatório. Aí tem uma pequena especificidade. Pensa que o concurso público fala assim, é concurso para nível superior. Então a pessoa se inscreve, não consegue ter o título, não consegue apresentar, ele está eliminado.
Então, a lógica foi especificamente essa, assim, de criação. E aí teve uma pequena adequação no texto com relação a esse que o diretor leu, mas a essência que ele leu está correta e aí para a deliberação do colegiado. Não sei se preferem fazer essa discussão agora ou se eu passo a leitura do voto. E na hora qual do seria voto, o momento? E aí na hora do voto pode ser, podemos ele já resolver. colocou a ideia. Algum diretor quer colocar alguma coisa, não? Por favor, diretor, o voto do senhor, então. Só perguntar uma coisa. Já está definindo ou vai colocar na audiência pública? Ele já está retornando, né? Já retornou da Já audiência? retornou. Desculpa. Colocamos a audiência no começo do ano e está retornando, agora é a edição da norma. Obrigado. Trata a presente proposta do Superintendente de Padrões Operacionais com a finalidade de regulamentar o processo de seleção, capacitação e acompanhamento de examinadores credenciados para a realização de avaliação exigida pelo RBAC 61 que não estejam vinculados a entidades regidas por outros RBACs. Citei no relatório 121, 135, entre outros. A presente proposta cria o processo seletivo com avaliação de títulos, curso de formação e treinamento prático. Também trata dos requisitos que devem ser exigidos para credenciamento, dos deveres do examinador, de seus limites de atuação, do processo de acompanhamento, do descredenciamento e das sanções aplicáveis. Durante a relatoria, em conjunto com a área técnica, foram identificados diversos pontos de melhoria na norma, os quais apresento junto à proposta final de norma. Inicialmente, destaco que foram feitas alterações de forma, sem mudar, contudo, o conteúdo, apenas para dar mais clareza ao texto. Adicionalmente, reduziu-se o prazo de validade máximo do edital de 36 meses prorrogáveis por igual período para 24 meses não prorrogáveis. A alteração fundamenta-se em evitar a desatualização do edital ao longo do tempo, bem como na oportunidade de conseguir novos candidatos aptos tempestivamente. Alterou-se também o número de vagas disponíveis no edital para mínimo. Essa mudança possibilita, incluindo a expressão mínimo, o número de edital era um valor de vagas fixo e agora ele é um valor mínimo de vagas. Essa mudança possibilita que a superintendência, em caso de identificação de necessidade durante o processo de credenciamento, aumente o número de vagas a serem preenchidas por aquele edital. Inseriu-se critérios gerais para a classificação de títulos na primeira fase do processo. Essa inserção é importante para listar, não exaustivamente, os parâmetros que serão utilizados pela SPO para classificar os candidatos que serão chamados para fazer o curso de formação. No artigo 8º, trocou-se a lógica de fixar quais as licenças e habilitações necessárias a cada espécie de examinado, para determinar que sejam exigidas aquelas adequadas para o tipo de credenciamento. Essa alteração permite que cada edital seja mais preciso e evita que a resolução tenha de ser revisada a cada tipo de processo que se pretenda fazer. Também cabe destacar a inserção de determinação que um candidato reprovado, na fase do curso de formação ou treinamento prático, seja eliminado do processo seletivo. Tal proposta converge com a previsão inicialmente vislumbrada pela SPO. A douta Procuradoria Federal identificou que, uma vez publicada a portaria de credenciamento, não poderia haver previsão de requisito eliminatório no edital. Essa ponderação ensejou a retirada do caráter eliminatório do curso de formação e do treinamento prático, por parte da SPO. Contudo, cumpre esclarecer que tais etapas são partes inerentes do próprio processo de seleção. Por esse motivo, retorna a previsão inicial de eliminação, considerando devidamente endereçada a preocupação do órgão de aconselhamento jurídico, ao garantir que o credenciamento só acontece, de fato, após a aprovação final nas 3 etapas do processo. E aqui um esclarecimento: na primeira fase em que teria essa portaria, que teria classificação e eliminação ou não dos candidatos, estava sendo tratado no processo como portaria de credenciamento. E aí o termo era exatamente o mesmo termo do ato final do processo, depois do candidato ter passado nas 3 fases, haveria a portaria de credenciamento também. Então, estava havendo um conflito por conta do nome que se estava dando a cada instrumento, e por isso a preocupação da Procuradoria
né? Mas aí estamos fazendo uma pequena troca nas nomenclaturas de cada fase, mas mantendo a previsão, e é importante esclarecer, que todas as etapas são eliminatórias. Não faria sentido, por exemplo, um candidato que não passa no curso de formação ou no treinamento prático ter o direito de ficar fazendo o curso até uma hora até acertar, para daí ser examinador. Sabemos da importância que é cada pessoa dessa credenciada, e aí, portanto, o caráter eliminatório de cada fase. Além disso, substituiu-se o prazo de validade de 36 meses do credenciamento, prorrogável por igual período, para prazo indeterminado, desde que haja acompanhamento contínuo do examinador e reciclagem a cada 24 meses, no máximo. Essa medida é acompanhada da possibilidade de descredenciamento por decisão justificada da SPO, quando, por exemplo, o examinador não estiver atingindo o desempenho esperado por aquela superintendência. Outra alteração também foi a desobrigação do examinador a ter o certificado médico aeronáutico válido, quando estiver exercendo sua função em dispositivo de simulação de voo. Por fim, alterou-se a fixação de valor de remuneração do examinando ao examinador para a criação de uma política de remuneração, a ser publicada pela SPO. Esta forma possibilita a evolução do entendimento da agência quanto a, por exemplo, fixação de valores, uso de valores piso ou teto, faixa ou mesmo desregulamentação de preço, conforme experiência no decorrer dos processos do voto. Considerando a argumentação da área técnica, bem como o descrito acima, com fulcro no inciso 10 e no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, bem como a competência indelegável da diretoria colegiada prevista no inciso 5º do artigo 11 do mesmo diploma legal, voto favoravelmente a aprovação de resolução para credenciamento de examinadores que terão a atribuição de aplicar exames de proficiência em pilotos para averiguar o cumprimento dos requisitos para concessão, revalidação ou convalidação das licenças, habilitações ou certificados previstos no RBAC 61 nos termos da minuta de resolução. É como voto, senhores. Diretor Paes, só queria colocar só uma pergunta só. Diretor Juliano, essa proposta que o diretor Paes de Barros faz, a retirada, ela influencia influencia de alguma maneira nessas etapas, na questão da eliminação? As outras etapas? Sim. No primeiro momento não, considerando que os candidatos que eventualmente seriam eliminados e não mais serão, pela proposta do diretor, ficariam bem abaixo na classificação. E a SPO vai fazendo os cursos de formação e os treinamentos práticos à medida em que for identificada a demanda. Então, ela vai fazendo considerando quem está no topo da lista e assim por diante. Então, a princípio, não tem um impacto direto e relevante. Mas aí, isso durante um tempo, né? Porque logo depois de um determinado tempo, ele é como se aquele concurso... A cada 24 meses, a previsão é que se faça um novo edital e aí você... Ou seja, se ele ficou muito abaixo e a gente aprova um número X qualquer, passou um tempo, aquilo já não vale mais. Já não vale mais, exatamente. Tá. O que é que o senhor acha da mudança para o diretor Paes? O senhor colocou sua prova com essa ressalva, é isso? Queria colocar essa questão. Eu só coloquei porque eu não houve tempo de eu conversar com o diretor antes da reunião. Porque, como eu sugeri, no parágrafo 3º, diz o seguinte: a avaliação de títulos prevista no inciso 1, do parágrafo 1º desse artigo, tem caráter classificatório, vírgula, além de eliminatório. Aí, quando nós vamos, então, para o inciso 1º, que é do inciso 1 do parágrafo 1º, ele diz o seguinte: parágrafo único. A avaliação de títulos será composta dos seguintes critérios, não exaustivamente. 1. Experiência de voo no modelo, categoria, habilitação, licença e ou total. Na minha maneira de ver, eu estou dizendo que isso é um critério classificatório, não eliminatório. O segundo, experiência exercendo atividade de instrução aérea. Classificatório. Demais experiências afetam a atividade aérea. Classificatório. Títulos ou certificações correlatas. Classificatório. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: haverá alguém que terá maior experiência do que outros. Ele vai ficar sendo classificado mais abaixo.
e as vagas estabelecidas pela agência vão definir que uns vão entrar e outros não vão entrar. Todavia, isso é apenas classificatório, não é eliminatório. Quando eu vou mais para baixo, efetivamente, para participar do processo seletivo, o candidato deverá atender, em data a ser estabelecido no edital, os seguintes requisitos mínimos, aí sim são eliminatórios, que seriam ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir certificado médico, possuir licenças compatíveis com a atividade aérea, com a atividade na qual será credenciado, conforme edital, possuir habilitações compatíveis com a atividade para a qual será credenciado, conforme edital. Essa sim, na minha maneira de ver, com toda a vênia, seriam os requisitos mínimos e eliminatórios. As outras vão se adequar às vagas que estarão estabelecidas pela administração, mas elas vão, de uma certa forma, classificar as pessoas naquele edital. É como eu vejo a situação. Nada por também. Só, Diretor. gostaria de tirar uma dúvida com o diretor Hélio Paz Barros. No caso proposto pelo senhor, se o candidato não comprovar nenhuma experiência, ele seria remanejado para baixo, que na proposta do diretor Juliano, se ele não comprovou nenhuma experiência de voo, ele já seria eliminado, que seria que a agência não concordaria mais ou menos com esse candidato. Não seria... Eu entendo isso que está dito, mas olha só, o artigo 8º, você desculpem eu estar polemizando um pouco, por favor. Mas mesmo. no artigo 8º, por exemplo, no inciso 3, ele vai dizer lá, possuir as licenças compatíveis com a atividade para a qual será credenciado conforme edital. Se ele não possui, está eliminado. Se ele não tiver, ele vai ser eliminado não por ele ter os requisitos de experiência, etc, mas sim por ele ter as licenças compatíveis com aquilo que ele está dizendo em termos de experiência exercendo as atividades de som aérea. A parte de habilitações também compatíveis com a atividade para a qual será credenciado conforme edital. É que da forma como foi previsto, e isso pode ser de fato discutido e até alterado, não há um pré-credenciamento e aí inicia-se as etapas. Você solta o edital e ele naturalmente, a inscrição já coincide com a primeira fase do processo. Mas podemos fazer, eu acho que eu imagino que é a lógica como o diretor está pensando. Primeiro inscreve todo mundo, aí olha, quem atende os requisitos, tira. Então agora começa o edital. Podemos alterar a lógica para fazer isso. Não era assim que estava sendo pensado, a ideia era fazer no mesmo momento, mas é possível também. Eu só vejo dessa maneira, entendeu? Não, seria essa modificação. Mas eu acompanho o relator. Diretor Fenelon? Com essa minha sugestão. Sim, mas aí eu voto em quê? Eu não entendi. Só... E você... Não, sim, mas aí o relator concordou com a sugestão? Tirando só da primeira fase, sim. Não há agora as outras elas precisam ser eliminatórias necessariamente. Sim, as outras continuam eliminatórias. Acho que a sugestão foi na primeira fase, que é a de avaliação de título. Acompanho. Tirar. Acompanho o relator com as ressalvas feitas. Pedro. Eu também acompanho o relator com as ressalvas do brigadeiro. Eu também, nos mesmos moldes, acompanho o relator com a ressalva feita. Aprovado.